Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Carlos Bolsonaro, que está com sérios problemas aí, provavelmente, né, com a justiça, porque foi, de certo modo, resolvido um crime, né, só que o Carlos Bolsonaro, ao invés dele comemorar, no caso aí da Marielle, não, ele foi a público atacar a mãe, no caso, né, os familiares da Marielle, que é no caso lá a ex-companheira dela e a irmã, né, da Marielle. Então, o Carlos Bolsonaro ele ficou de modo ensandecido, extremamente nervoso com toda a situação, e a gente vai saber o porquê. E outra, é importante a gente falar que ele atacou de modo covarde, tá? E você vai saber por quê. Por que é que o Carlos Bolsonaro está tão nervoso assim, né, diante de esclarecimentos de um crime, tá? Então a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa situação aqui do Carluxo, que está extremamente nervoso, que é essa situação aqui, ó. O Carlos Bolsonaro, né, tá nervoso aí com a situação, né, de certo modo, para a solução aí do caso da Marielle. E vale a pena lembrar que o Carlos Bolsonaro foi aquele que foi pedir abrigo lá no STF, ou pelo menos a Polícia Federal, para ter, de certo modo, o porte de arma, né, novamente. Então, para você ver, né, diante de uma situação como essa, ele, de certo modo, vai atacar os familiares. E, né, diante de uma outra situação que foi no caso dele, que precisava lá, na teoria dele, de segurança, aí ele foi lá implorar para a Polícia Federal e teve, de certo modo, foi humilhado lá. Então a gente vai falar mais sobre isso, tá? É um assunto extremamente impactante, espero que você esteja preparado para ouvir isso daí, mas a gente precisa comentar sobre isso, em especial pela atitude do Carlos Bolsonaro e também do Bolsonaro, que também às 3 horas da manhã lá, tava lá na Arábia Saudita tentando se explicar sobre essa situação. A gente vai falar mais sobre isso aqui. É um verdadeiro, um caso muito polêmico. Eu também não gosto de ficar falando sobre isso, mas infelizmente eu tenho que comentar aqui, né, sobre o caso e tenho que falar sobre a situação do Carlos Bolsonaro. O caso eu não gosto muito de comentar, mas a atitude do Carlos Bolsonaro a gente vai falar mais sobre isso. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação aqui, que é do Carlos Bolsonaro, que está aí ensandecido pela possível resolução, né, ou solução aí do caso da Marielle, tá? O que acontece aqui? Que o Carlos Bolsonaro veio a público e ficou, de certo modo, ensandecido, tá? O Carlos Bolsonaro tá nervoso desse jeito aí assim, para você que não sabe, é por conta que, de certo modo, ele foi às redes sociais ofender aí a Aniele, a ministra da Igualdade, e a Mônica também, né, vereadora lá do PSOL, por conta do desfecho, né, de certo modo, do caso aí da Marielle. O Carlos Bolsonaro é mais conhecido como 02 e fez declarações, né, extremamente ensandecidas. Por quê? Né, a repórter Vera Araújo revelou aí que o Rony Lessa tinha, né, de certo modo, foi falar, né, mencionou que a pessoa que mandou executar a Marielle tinha foro privilegiado. Isso, de certo modo, já causou um certo temor, um certo constrangimento nos bolsonaros. Essa que é a realidade. Não só o Carlos Bolsonaro, mas ele veio a público de modo, né, irônico, né, diante de uma situação tão grave como essa. O Rony Lessa falou sobre o quesito da delação premiada, que é, de certo modo, quando um criminoso acaba fazendo ali algum crime, né, e de certo modo, para ter alguns benefícios, ele acaba detalhando, contando alguns, de certo modo, para ajudar a esclarecer, né, o crime. Então, o Rony Lessa, que foi um dos executores aí, infelizmente, da Marielle, veio a público, né, ou pelo menos foi veiculado aí que ele fez uma delação premiada. Tá, mas isso aí você já sabe que ele fez essa delação premiada, contando um pouco da situação, só que o Carlos Bolsonaro, ele não gostou nada disso. Por quê? Esse cara aqui, que seria o possível, né, mandante da execução da Marielle, que é ruim falar, né, mas esse cara teria sido o mandante, é uma pessoa que, de certo modo, trabalhou no governo, que é um verdadeiro descalabro, um verdadeiro absurdo. Eu não consigo imaginar uma pessoa que é um agente do Estado estar envolvido numa situação dessa daí. Mas o Rony Lessa veio a público e mencionou sobre a situação, né, dizendo que tinha essa pessoa que foi o mandante, participava lá. Então, o que acontece? Depois disso, a casa caiu, porque o Carlos Bolsonaro veio a público e veio atacar aí a todo mundo. Essa aqui é a realidade, tá? Essa pessoa que mandou, que é o mandante aí, de certo modo, tem foro privilegiado, pelo menos na época tinha foro privilegiado, e era uma pessoa que seria julgada, salvo engano, no STJ, em especial no STJ, porque é lá do Rio de Janeiro, não era um funcionário público federal, salvo engano, nesse deputado federal, senador, enfim, tá? Essa pessoa tem foro privilegiado e isso assustou todo mundo, diferentemente do Bolsonaro. Aí você fala assim, tá, mas o que esse cara que é mandante, né, da execução lá da Marielle tem a ver com a família Bolsonaro? E por quê
que o Carlos Bolsonaro veio a público e ficou tão ensandecido assim, tão nervoso desse jeito? Bem, o que que acontece? O Rony Lessa, que foi uma das pessoas que infelizmente fez isso com a Marielle, ele morava no mesmo condomínio da família Bolsonaro. Dizem que era até vizinho. E uma parte aí das pessoas, felizmente, uma parte das pessoas, infelizmente, acabaram associando o Bolsonaro a certas situações. E isso deixou o Carlos Bolsonaro nervoso. Por quê? E é muito estranho, é absurdo as pessoas associarem, não. Se você parar para analisar, o Rony Lessa era vizinho do Bolsonaro, o Bolsonaro tinha feito uma doação lá de prótese para ele. Então, enfim, é uma situação tanto que constrangedora. Parece que o Bolsonaro conhecia esse pessoal bem próximo, tirava foto, enfim. Então, a coisa foi se complicando, né? Lembrando que hoje o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado envolvido nessa situação aí, nem o Bolsonaro, nem os filhos dele, como o Carlos Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado aí, né? Se for responder por isso, supostamente, é claro. Se tiver envolvido nessa situação, quem tem foro privilegiado vai responder no STF. Então, o Carlos Bolsonaro veio a público e ficou nervoso com tudo isso, porque o pessoal em 2018, né, associaram o Bolsonaro, né, tanto é que o Bolsonaro veio a público e fez uma live lá às 3 da madrugada para poder falar sobre isso, do porteiro que ligou para lá, enfim, virou toda aquela situação. O fato é que segundo a polícia lá do determinado local, que eu não vou nem mencionar muito sobre essa situação dessa polícia aí, né, diz que não tinha nada a ver, que estava descartada a conexão, né, essa que é a realidade, mas fato é, deixa eu já aproveitar e já falar aqui, que demorou mais de 6 anos para poder resolver isso daí, né? Que eficiência é essa? Enfim, essa é a situação que você tá sabendo aí, demorou mais de 6 anos para poder resolver, só resolveu agora porque eu acho que a Polícia Federal ingressou no caso. Essa que é a realidade, pelo menos aqui, essa é a minha opinião, tá? Então, né, virou nessa situação, o Bolsonaro em pânico, com medo. O Carlos Bolsonaro, diante de tudo isso, saiu em defesa do Bolsonaro, né, e começou a falar sobre a situação da irmã da Marielle e da ex-companheira lá. O Carlos Bolsonaro disse isso nas redes sociais. A ministra do Lula, irmã da Marielle, e a sua companheira na época irão se pronunciar com aquele ataque nervoso ou né, com aquele tom raivoso e metódico conhecido por todos, né, diante da delação do tal do Lessa, e o ministro dos Direitos Humanos, do chefe da facção, não sei, né, se o Silvio é chefe de facção, eu não tô sabendo, tá? Nada. Aí o Carlos Bolsonaro começou a falar, finalizou aí a crítica, né, desculpa, em relação ao Silvio Almeida, tá? Então aqui o Carlos Bolsonaro fez essa fala infeliz mais uma vez, né? Na realidade não é que é mais uma vez. A pergunta que fica é quando é que esse cara fez alguma fala que, de certo modo, foi uma fala que impactasse para melhorar a vida do povo brasileiro e a vida do pessoal lá do Rio de Janeiro. Quando foi que o Carlos Bolsonaro fez alguma fala que mudasse a história? Comenta aí, porque eu não me lembro. Então, ele foi atacar lá o Silvio Almeida, foi atacar a Aniele, foi atacar a ex-companheira da Marielle, né? Num verdadeiro transtorno, um verdadeiro constrangimento. Um cara que dizem que é vereador, mas estava mais em Brasília de que lá no próprio Rio de Janeiro, e não se sabe o que se fez por lá. Fato é que ele ficou ensandecido e foi tentar atacar, né? Ele foi tentar defender a família Bolsonaro, acabou que atacando a família da Marielle. Isso é um verdadeiro transtorno, constrangimento para o povo, em especial para quem votou nesse cara, porque ao invés dele estar lutando para poder criar projetos de lei para diminuir a violência lá na cidade, onde, ainda bem que não é vereador da cidade onde mora, mas ao invés desse cara, ao invés desse cidadão aqui se preocupar e criar projeto de lei, tá aí, tá atacando o pessoal, né? Parece que tá literalmente com medo, essa que é a situação. Enfim, tá? Isso é o nível de uma parte da política brasileira, e repito aqui, é importante você começar a analisar e ver em quem você está votando, porque senão você vota em gente que, ao invés de criar projetos, vai criar problema para toda a cidade, para todo o país. Essa que é a realidade, tá? O fato que demorou demais, acho que quase 6 anos aí para poder solucionar isso, e só está a caminho da solução, tá? Porque a Polícia Federal ingressou, porque senão era bem provável que iria passar aí a eternidade sem solucionar tudo isso, tá? A irmã da Marielle veio a público e falou, a Mônica, a ex-companheira lá, a ex-companheira da Marielle, fala que com esperanças, mas sem otimismo exacerbado, ou seja, né, tá aguardando provas aí.
a Aniele também afirmou que aguarda os comunicados e os resultados oficiais das investigações. Enfim, em resumo, assim, gente, é uma situação extremamente complicada. Eu acredito que a política, né, pelo menos no Brasil, no mundo, de modo geral, ela tem que ser levada com seriedade, e enquanto a população, de modo geral, não levar isso com seriedade, não escolher as pessoas, né, se não escolher as pessoas ideais, que tenham um compromisso para com realmente o povo, de modo geral, a gente vai ver situações como essa. Ao invés do cara estar comemorando aí, de certo modo, a solução aí que prendam aí os possíveis responsáveis, o cara tá, de certo modo, arrumando transtorno, constrangimento, bagunça, e, né, atacando quem foi, de certo modo, ofendido. Eu nunca vi, aliás, nunca vi não, infelizmente a gente tá acostumado aí, desde que surgiu essa espécie uma parte, né, da política brasileira. Então, é isso, é realmente uma situação extremamente constrangedora. Eu fico muito chateado, e o pior de tudo isso, o que mais me decepciona, é que quem deveria investigar isso aí demorou todo esse tanto de ano para poder, de certo modo, solucionar essa, né, chegar aí a solução de tudo isso, tá? Era isso para poder falar. Eu não consigo entender, né, como um cara que é vereador dá esse tipo de declaração. Infelizmente, aqui no Brasil, parece que as pessoas não conseguem fazer, né, votar de uma maneira, né, complicada. Gente, ó, realmente é assim, um negócio fora do comum. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu sinceramente, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Eu acho que ninguém gosta, né? E é realmente, assim, uma situação muito complicada. Tô falando sobre isso, falando sobre, né, situação também, né, de ontem do Daniel Silveira. O pessoal veio falando assim, não, porque ele quebrou a placa, porque homenageou a Marielle. Deixa eu falar pra você, quebrar a placa lá da Marielle, acaba com a fome lá do Rio de Janeiro? Melhora a segurança? Não melhora. Então isso aí não tem como você votar em pessoa desse nível. Gente,